CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Céu e Inferno. Vamos ler o Evangelho antes, o capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração. Item 18. Deixai vir a mim os pequeninos. Deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras, profundas em sua simplicidade, não continham apenas um apelo em favor das crianças, mas também das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça ignora a esperança. Jesus chamava para si a criatura adulta, ainda em infância intelectual, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa na matéria, sob os domínios do instinto, e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade, que se exerce em torno dela e do seu benefício. Então, Jesus, aqui estamos como crianças, como os pequeninos que te buscam para o conhecimento e, em seguida, para reformar o nosso caráter e colocar-nos na caminhada em direção a Deus. Te agradecemos a oportunidade que nos destes, rogamos que nos abençoe e que os nossos guias e benfeitores dirijam esse estudo do mais alto ou junto a nós, como nosso irmão altivo e toda a direção espiritual responsável por esse trabalho. O nosso patrono, o professor José Jorge, em nome desse espírito, dos guias desta casa, em nome do amor, do nosso amor, de Allan Kardec, em teu nome Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Então, toca aí, lê, explica o que você achar. Dando continuidade aqui, nós vamos falar do item 20, os demônios segundo o Espiritismo. Na livraria. Segundo o Espiritismo, nem anjos nem demônios são seres à parte. A criação dos seres inteligentes é una. Unidos a corpos materiais, eles constituem a humanidade que povoa a Terra e as outras esferas habitadas. Libertos desse corpo, eles constituem o mundo espiritual ou dos espíritos que povoam os espaços. Deus os criou suscetíveis de aperfeiçoamento e lhes deu por objetivo a perfeição e a felicidade, que é a sua consequência, mas não lhes deu a perfeição. Deus quis que eles adevessem ao trabalho pessoal de cada um, a fim de que tivessem o mérito da sua conquista. Desde o momento da sua formação, eles progridem, seja no estado de encarnação, seja no estado espiritual. Chegados ao apogeu, tornam-se puros espíritos, ou anjos, segundo a denominação comum, de modo que, desde o embrião do ser inteligente até o anjo, temos uma cadeia não interrompida, na qual cada elo marca um degrau do progresso. Nós podemos tirar disso aqui que é justamente a evolução do espírito, né? O progresso é gradativo, como nós dizemos sempre, a natureza não dá saltos, tudo tem o seu momento. Então ele relata aqui sobre a criação do espírito, né? Sobre o progresso do espírito e sobre tudo aquilo que Deus nos oferece. Então, a felicidade, que é a sua consequência, não lhe deu a perfeição. Ele nos dá a felicidade desde que nós saibamos buscar a felicidade. Estou certo por aí? Está certo. A perfeição é uma consequência dos nossos esforços. Se nós nos esforçarmos, nós vamos superar as nossas próprias dificuldades, vivendo sempre dentro dos ensinamentos do Mestre. O sofrimento, ele só acontece quando nós nos afastamos
dos ensinamentos. Se nós seguirmos a trajetória do ensinamento, nós vamos ter uma evolução mais rápida, se é que assim possamos dizer. Por quê? Porque nós estamos justamente desenvolvendo valores que farão com que o nosso espírito chegue a um grau totalmente diferente daquele em que nós convivíamos. Diz assim, desde o momento da sua formação, eles progridem, seja no estado da encarnação, seja no estado espiritual. Ou seja, nós crescemos tanto aqui quanto na espiritualidade, na erraticidade, como nós falamos, né? Então, justamente é isso aí. Quando a gente tem, na encarnação, nós vamos vencer o quê? A inveja, a prepotência, a arrogância, a maledicência, a sexualidade. Nós vamos ter que trabalhar isso para que nós possamos, quando chegarmos na erraticidade, desenvolvermos outros valores, né? Desenvolvermos outros aprendizados, outros conhecimentos. É isso que faz com que o espírito evolua. Então, vamos aproveitar a oportunidade que nos é dada, porque este Pai é tão bondoso que, excessivamente, oportunidades ele nos oferece. Cabe a cada um de nós saber aproveitar das oportunidades que ele tem. Vamos dar continuidade aqui. Tem alguma coisa a acrescentar? Não, isso mesmo. É só para ela, você achou aí, Luciana? Diz a página. A página 162, agora. Nós começamos na 161. Disso resulta existir espíritos em todos os graus de adiantamento moral e intelectual, conforme estejam no alto, embaixo ou no meio da escala. Por consequência, há espíritos em todos os graus de saber, da ignorância, da bondade e da maldade. Nas classes inferiores, encontram-se os que ainda estão profundamente inclinados para o mal e que nele se comprazem. Se quisermos, pode-se chamá-los demônios, porque eles são capazes de todas as más ações atribuídas a estes últimos. Se o Espiritismo não os domina, assim é porque tal nome se prende. Se o Espiritismo não os denomina, assim é porque tal nome se prende à ideia de seres distintos da humanidade, de uma natureza essencialmente perversa, consagrados ao mal por toda a eternidade e incapazes de progredir no bem. Aqui nós podemos dizer assim, né? Muitos de nós, a gente não vai generalizar, já passamos todos esses estágios, né? Muitos de nós. Hoje nós vemos, e nos choca muito, quando nós vemos a maldade. Isso já nos choca, mas tempos idos, com certeza nós vivemos e nós achávamos aquilo, né, uma coisa natural. Hoje, a violência nos choca porque nós estamos num estágio, numa escala evolutiva maior, como ele diz aqui, né? Nós temos aqui vários graus, né, de adiantamento moral. Então, tudo é lento, como nós já falamos. Nós começamos lá simples e ignorantes e fomos galgando gradativamente escalas diferentes. E nessas escalas, a gente vai cada vez mais se afastando da ignorância, da maldade, de todos esses valores que nós, muitas das vezes, já cultivamos há tempos atrás. Tá? Então, está entendendo? É mais ou menos por aí. Então, resumindo isso tudo, a gente pode dizer o seguinte, tudo depende de nós. Né? Se nós tivermos a vontade desenvolvida e a determinação para tal, nós vamos conquistar lá. Porque a doutrina espírita nos dá todos os caminhos seguros para que nós alcancemos a nossa auto-melhora, vamos dizer assim. Então, tudo aqui, resumidamente, a gente podia dizer, né? Por quê? A gente não tem que ficar pensando naquilo que nós já passamos. Nós temos que olhar para frente, como diz o nosso mestre Leon Denis, olhar sempre para frente e para o alto, porque é assim que a gente vai crescer. Se a gente ficar preso, tá, a uma situação, eu errei, não vou tentar, vou me esforçar. Deus não nos quer isso. Deus nos dá oportunidades para que nós pensemos sempre para frente. Errei, pronto. Tem conserto? Tem. Se eu me melhorar. Ok? Podemos seguir? Pode. A 21? Pode. Segundo a doutrina da Igreja, os demônios foram criados bons
e tornaram-se maus pela sua desobediência. São os anjos decaídos. Eles foram colocados por Deus no alto da escala e desceram. Segundo o Espiritismo, são espíritos imperfeitos que irão melhorar. Ainda estão na parte inferior da escala e se elevarão. Eu sou da época que a igreja dizia que Deus castigava, né? E você vai acreditando naquilo porque você seguia aquela religião. O padre falava e você acreditava naquilo e você, olha, não faz isso, menino, se Deus te castiga. Aí a gente chega ao Espiritismo e a gente vê que Deus é tão bom, tão misericordioso, tão justo, que Ele não nos castiga. Ele não castiga a ninguém, a nenhum dos seus filhos. Ele nos dá oportunidades para que essas imperfeições, como é dito aqui, espíritos imperfeitos, né, nos melhoremos. Nós já fomos imperfeitos, somos imperfeitos em muitas coisas ainda, né? Vamos chegar à perfeição muito além, falta muito para chegar à perfeição, mas nós já conseguimos chegar nesse estágio evolutivo em que muitas coisas nos incomodam, né? Certas imperfeições nós já trabalhamos, já superamos. Mesmo que aconteçam situações, nós não vamos cair em certas tentações mais. Então, já estamos um pouquinho mais elevado. Então, vamos lá, continuemos. Durante os primeiros períodos da sua existência, os espíritos estão sujeitos à encarnação material que é necessária ao seu desenvolvimento, até que tenham chegado a um certo grau. O número das encarnações é indeterminado e subordinado à rapidez do progresso. O progresso se realiza em razão do trabalho e da boa vontade do espírito que age, claro, em qualquer circunstância pelo poder do seu livre-arbítrio. Se você conversa com uma pessoa que não conhece nada da doutrina, ela fica à espera de milagres. Ou seja, se eu tiver que ser rico, eu vou ser rico. Se eu tiver que conquistar isso, eu vou conquistar. Se eu tiver... Não é assim. As oportunidades, elas acontecem sucessivamente, né? Primeiro, os testes que nós passamos. Você é testado para isso, né? É aquele caso de servir a Deus e a mamão. O que eu quero da minha vida? Eu quero da minha vida me melhorar espiritualmente. Se eu me melhoro espiritualmente, né, eu tenho que trabalhar o meu lado moral. Se eu trabalho o meu lado moral, eu vou começar a vislumbrar coisas diferentes daquilo que eu vivia. E quando eu começo a vislumbrar coisas melhores, eu vou poder definir ou decidir qual caminho eu devo tomar. Então, se Deus nos oferece oportunidades, o que eu tenho que aproveitar? Todas elas. Claro que eu não tenho a capacidade ainda de resolver todas as minhas dificuldades momentaneamente, mas eu posso, passo a passo, ir superando uma a uma. E isso, a gente vai sair do estágio justamente, né, que a igreja diz lá dos demônios, a gente vai sair desse estágio de espíritos inferiores para melhorar um pouquinho. Imperfeição, sim, repetimos como já foi dito. As imperfeições, elas existem e existirão por muito tempo, porque nós vamos demorar muito a chegar num estágio evolutivo como espírito, não vai ser numa velocidade que a gente queira. Esse é um dos grandes problemas das pessoas que adentram a casa espírita. Eles acham que através de uma leitura, de um estudo, de um trabalho, ele já está resolvida a situação dele, não é por aí. Aí a gente lembra lá de Jesus no Evangelho: muito será cobrado a quem muito foi dado. Então, se a doutrina espírita te dá o caminho para que você alcance a felicidade, né? Felicidade não é plena, todos nós sabemos disso, mas aquela felicidade momentânea, você se sentir feliz com tudo que você tem, né? Isso a doutrina espírita vai te mostrando, e não essa vida material que a gente leva. Então, isso aqui está muito claro para todos nós, né? Que o primeiro período da existência, os espíritos eram sujeitos à encarnação material, que é necessário ao seu desenvolvimento. Claro,
eu tenho uma dificuldade nessa encarnação de informática. Mas eu vejo crianças de 2, 3 anos que pegam um celular e destrincham aquilo ali e eu fico olhando, realmente. Eu, como espírito, eu entendo isso. Eu entendo isso. É a geração deles. É o progresso. A minha geração, não. A minha geração era tabuada. 2 vezes 2, eu tinha que saber. Hoje é na maquininha. Então, tudo a gente tem que ver que é um estágio evolutivo do espírito. Tá? Vamos lá. Aqueles que, por seu descuido, sua negligência, sua obstinação e sua má vontade permanecem mais tempo nas classes inferiores, disso se ressentem. E o hábito da permanência do mal torna-se cada mais difícil sair dele. Por quê? Todos nós conhecemos várias e várias pessoas ao longo da nossa caminhada terrena, e a gente percebe, até familiar mesmo, né? O parentesco, né? Corporal, físico, não espiritual, a gente percebe que tem criados da mesma forma, as mesmas orientações, mas cada um segue a sua trajetória. Né? O livre-arbítrio sempre será respeitado. Eu decido aquilo que eu quero, como eu faço, da maneira que eu entender. Só que tudo tem consequência. Tudo vai ter consequência. Então, as minhas escolhas terão as consequências que eu tenho que viver ou conviver com elas. Né? Se não fosse assim, no estalar de dedos, olha, eu fiz, errei, eu sei que Deus não julga ninguém. É real. Mas a nossa consciência nos julgará e muito, porque nós sabemos quando nós erramos, nós sabemos todas as vezes que nós pensamos algo que vai causar algum transtorno a alguém, se causa alguém, causa a nós mesmos. Essa é que é a dificuldade de nós ainda entendermos. É o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Se eu não conseguir amar a mim mesmo, eu não vou amar o próximo. Como eu vou amar o próximo? Certo? Tá bem até aí, minha linda? Tá bom, Nilton, até aí? Tá bom, tá ótimo, tá excelente. Então, olha só, vamos repetir aqui. Aqueles que por seu descuido, sua negligência, sua obstinação e sua má vontade permanecem mais tempo nas classes inferiores disso, se ressentem e o hábito da permanência no mal torna-se mais difícil de sair. Foi o que foi comentado aqui no livro dos Médiuns agora pelo Nilton. O companheiro chega aqui à casa espírita com problemas físicos ou espirituais. A casa espírita acolhe, que é uma das maiores alegrias que nós temos em casa espírita, esse acolhimento, porque só procura o hospital quem está doente, não adianta. Aqui não vem ninguém que esteja bem, não vem mesmo. Todos que estamos aqui precisamos disso, da casa, todos. Né? Se não da casa, então fala casa, a parte física, né? A construção física. A gente fala da casa espírita, né? Que a gente tem certeza que tem muitos espíritos que nos socorrem. Então a pessoa chega aqui, independente da causa, se física ou espiritual, a casa acolhe e propõe um tratamento. Mas ele já soube que tem livre-arbítrio, eu não quero. Bem, passa a ser um problema dele. Você não pode forçá-lo a fazer aquilo que ele não deseja. É a mesma coisa que falamos anteriormente. A gente tem que aprender a entender o estágio evolutivo desse companheiro. Nós que já temos um pouco mais de esclarecimento, qual é a nossa função? Desenvolver a paciência, o entendimento, para que aquele espírito não se perca. Mas ele não está satisfeito aqui. Ok. Ele quer voar. Deixa ele voar. Um dia, ele retorna. Eu já presenciei N casos desse tipo, tá? Muitos, mas muitos mesmo. E um dia, o espírito, vamos tratar como espírito, ele retorna àquela casa que o acolheu e ele passa, claro que ele vem muito, muito pior do que ele veio a primeira vez. Quando você lembra do caso, é muito bom.
Mas são tantas pessoas que passam que você não vai lembrar especificamente daquele caso. Até que ele aceita, entende que ele está necessitado e aceita a ajuda. Aí vem a alegria de quem trabalha, porque a maior alegria que nós temos dentro de uma casa espírita é justamente isso: pegarmos aqueles doentes que aqui chegam e vermos com que o esforço dele, que o mérito sempre vai ser do Espírito, sempre vai ser do Espírito, né? A casa é um veículo, a doutrina espírita é um outro, mas o esforço é dele. Então, ele percebe que ele apresenta uma grande melhora, e a nossa alegria, sem vaidade, claro, é justamente isso: ver que ele conseguiu entender a nossa proposta. E a nossa proposta é simples. A nossa, que eu digo, casa espírita, tá? A nossa proposta é simples. É o trabalho individual. É o conhecer a si mesmo. Esse conhecimento, esse autoconhecimento é que vai fazer com que ele cresça. E a vontade dele é em querer se melhorar. Tá? Então comparando sua situação à dos bons espíritos, eles compreendem que seu interesse está no bem e procuram melhorar-se, mas o fazem por sua própria vontade, como dissemos, e sem serem obrigados a isso. Nós não podemos obrigar ninguém a fazer nada, primeiro que nós não gostamos que nos obrigue. A beleza da doutrina espírita é porque ela é muito clara. Ela é muito clara. Ela joga para que você reflita. Ela não impõe nada, né? Ela não te cobra nada, ela não te acusa de nada. Então, a gente tem que entender que a nosso grau de responsabilidade, que vivemos numa casa espírita, que estudamos, que temos oportunidade de transmitir através das nossas palavras, dos nossos gestos, situações pelas quais nós já passamos e superamos, e as pessoas vão entendendo isso gradativamente. Não pensem vocês que as pessoas não nos cobram. Elas nos cobram atitudes. Como o Nilton falou na aula anterior, ele pode chegar e chamar a atenção de alguém. Cada um tem a sua forma de chamar a atenção. Mas as pessoas se melindram com uma facilidade tão brutal que, com o passar do tempo, choca a quem chamou a atenção. Mas a intenção não é essa, a intenção é do despertar. Por quê? Não que nós, quem está aqui, ou quem está conversando com as pessoas numa sala de aula de doutrina espírita, ou num trabalho mediúnico que tem mais experiência, ele queira aparecer ou mostrar que ele tem maior conhecimento. Esse coitado, ele tem que ser alijado, e vai ser alijado pela espiritualidade, pelo menos afastado momentaneamente. A nossa função é muito simples, é entender o outro, ou procurar entender o outro, da maneira como ele recebeu tudo isso que nós falamos. Ele vai chegar um momento que ele vai ver, aí é o amadurecimento do espírito, é o crescimento do espírito, é o progresso do espírito. Ele vai entender que nada mais é do que uma orientação que será útil para ele hoje ou amanhã, ou daqui a 20 anos, não importa o tempo, mas vai ser útil, né? É só a gente comparar lá, né? Quando você tem um filho, que você cresce, o filho vai crescendo, você vai acompanhando e você vai dando, e ele não aceita. Quando ele chega a uma certa idade cronológica, ele diz assim: pô, meu pai estava certo, minha mãe estava certa. É assim que funciona. É a valorização daquilo que a gente ouve, que a gente aprende, que é aquilo que as pessoas falam para a gente. Então, vamos lá. Então, à vontade. Deus lhes fornece incessantemente os meios, mas eles são livres para aproveitá-los ou não. Se o progresso fosse obrigatório, nenhum mérito teriam. E Deus quer que tenham o mérito das suas obras. Deus não coloca nenhum no primeiro lugar por privilégio. O primeiro lugar está sendo a todos, mas eles só o alcançam por seus esforços. Os anjos mais elevados conquistaram seu grau percorrendo, como os outros, o mesmo caminho.
Todos, desde o cimo até a base, pertenceram ou pertencem ainda à humanidade. Isso que é bacana, né? Na vida material, aquele que mais tem, desculpa, ele pode pagar para o filho, ele é bem aquinhoado, ele vai lá, paga para o filho um bom estudo, explicadores, Mas será que aquele espírito aceita isso tudo? Sim e não. E tem aquele que não tem essa facilidade e o filho estuda em colégio normal. E ele chega a um estágio diferente desse que teve todas as oportunidades nas melhores escolas, melhores orientações, melhor sociedade. E aí? Como explicar isso? Que Deus... mas Deus deu oportunidade a todos iguais? Sim, iguais. Mas por que deu mais a esse? Talvez por uma necessidade dele, uma necessidade que gradativamente, ele tem que começar a valorizar, coisa que não fazem. Aquilo vem tão fácil, que tudo é fácil, a gente não valoriza, a grande maioria. Então, a valorização vem em decorrência disso. Qual é a minha necessidade? Isso. Então eu vou em busca do meu objetivo. O meu objetivo são caminhos a serem trilhados, caminhos muito difíceis, que por mais que ele tenha as benesses financeiras, o caminho dele é igual a todos. Ele só vai ter facilidade do lado material, mas do lado espiritual não. Porque o chamamento de quem tem muito é muito maior do que o chamamento de quem não tem. Esses chamamentos é que fazem com que nós sejamos testados. Porque ele diz aqui claramente, todos desde o cimo até a base pertenceram ou pertencem ainda à humanidade. Ele convive com o que nós vivemos, com violência, com a ganância, com a prepotência, com tudo isso. Mas aquele que não tem também. Só que, dependendo... Aí a gente tem que partir para o lado espiritual. Aquele que nasceu num berço de ouro, vamos botar assim, de ouro, e o outro que não necessariamente ele seja mais evoluído moralmente. O Evangelho tem várias passagens disso. A Rainha de França é uma dessas. É porque a gente sempre tem que começar a pensar nisso. Então a gente só quer coisa boa. Eu queria ter dinheiro, eu queria ter carro novo, trocar de carro todo ano, eu queria viajar, eu queria aquilo. Será que você seria feliz? Será? Você teria pontas de felicidade, gotinhas de felicidade. Será que felicidade é isso? É só isso? Não, não é só isso. É também isso, desde que você tenha o merecimento para chegar lá, né? Vamos lá. Os homens são, assim, espíritos encarnados mais ou menos adiantados. Já é um alento, hein? E os espíritos são as almas dos homens que deixaram o seu invólucro material. Vamos entender isso aqui. Os espíritos são, assim, espíritos encarnados mais ou menos adiantados. E os espíritos são as almas dos homens que deixaram o seu invólucro material. Ora, vocês sabem a diferença de alma para espírito, né? Quando está encarnado é o quê? Vamos, me ajuda? Quando está encarnado é o quê? Ou é alma? Tiago, eu estou aqui. Eu posso ser que eu sou uma alma e o desencarnado é um espírito, ou o desencarnado é uma alma e eu sou um espírito? Todo mundo é espírito. Mas quando a gente está no corpo, a gente chama de alma, né? Quando a gente está no corpo, a gente chama de alma. Não, quando estamos encarnados, é alma. Tá acabando, senta aí. A gente chama de alma. Senta aí, Rosemarie, espera, vai. Continua. Ela não ouviu. A vida espiritual é a vida normal do espírito. O corpo é apenas uma vestimenta temporária apropriada às funções que eles devem exercer na Terra. Assim como o guerreiro veste a armadura,
e a cota de malha para o momento do combate e os deixa após a batalha, sob a condição de vesti-las novamente quando vier o momento de uma nova luta. A vida corporal é o combate, a luta que os espíritos devem sofrer para avançar. Em vista disso, eles revestem a armadura, que é para eles um instrumento de ação, mas, ao mesmo tempo, uma tortura. Na verdade, isso aqui, o corpo físico, é um sofrimento para o espírito, né? Mas que é gostoso viver. É maravilhoso o mundo material, mas para o espírito é um sofrimento, né? Fazendo agora aqui uma analogia bem boba, você pode observar, quando a criança nasce não chora? Não tem que chorar? Não tem até a pancadinha lá para ele abrir os pulmões? A mesma coisa quando vai para a espiritualidade, os amigos lá ficam em festa, a gente chora. Olha como uma coisa interessante. Cabe a nós espíritas entendermos, aceitarmos isso sem sofrimento. Porque a morte, claro, o afastamento físico é triste, é doloroso para todos nós, a gente sabe disso, porque a gente está tão condicionado àquilo ali. Só que a gente sabe que um dia nós vamos nos afastar, temporariamente. Porque o amor, né, esse elo afetivo, ele não se rompe. Isso é real. Esse homem aqui, que é querido por todos nós, que convivemos com ele, vocês que vivem aqui, nome na casa dele, a casa tem o nome dele, vocês vão aprender a amá-lo como nós amamos. Por quê? Porque é um espírito que ajudou a muitos. Ele chega a um momento em que ele pode. Você sentiu esse afastamento temporário deles todos aqui, que são homenageados aqui? Sim. Convivemos com todos? Sim. Nós sentimos. Mas a gente sabe perfeitamente que quando nós desencarnarmos, isso nós temos certeza disso. Eu pelo menos tenho. Alguns deles eu vou encontrar, ou vão me encontrar, vão me receber. O pai, minha mãe, né? Meu irmão, amigos que você deixou, amores que você deixou. Claro, você marcou a vida das pessoas, como as pessoas marcam a tua vida. Por isso que está lá no Evangelho. Ninguém nunca está só. Ninguém pode se sentir só, porque tem sempre alguém. Então, na hora, a gente sente, a gente chora, né? Que o choro nada mais é do que uma expressão de sentimento. Tem gente que acha que a covardia não, quer chorar, chora, porque é expressão de sentimento. Agora, eu não posso cultivar sofrimento, né? Vou fazer reflexões, vou fazer tudo isso, mas eu tenho certeza, né, que quando eu desencarnar, ali vai me receber. Pode não estar, me acompanhar o tempo todo na espiritualidade, porque vai depender do estágio evolutivo que esse espírito estiver, mas com certeza vai me receber. Olha que bacana. Imagina você quando sonha com a pessoa que você conviveu, você já fica feliz. Tu imagina na espiritualidade, tu chega assim, abriu, despertou, estou aqui, meu filho, estou aqui para te ajudar. Deve ser sensacional, mas não quero ir para lá agora não, tá? Calma, ainda falta tempo. Vamos lá então. Vamos repetir aqui. Os espíritos trazem na encarnação suas qualidades de espírito. Aqueles que são imperfeitos são homens imperfeitos. Aqueles que são mais adiantados, bons, inteligentes, instruídos, são os homens instintivamente bons, inteligentes e aptos a adquirir com facilidade novos conhecimentos. Por que nós estudamos, gente? Já se perguntaram por que a gente vem aqui estudar? Como diz assim, o saber nunca é demais. Isso é história, todo mundo conhece. Então a gente vem estudar justamente para isso, para que nós, não é a minha palavra do Newton, de qualquer orador que vem aqui, que seja a verdade. Nós passamos aqui aqueles conhecimentos, esclarecimentos que nós já conhecemos mais ou menos. Mas nós temos que estar sempre lendo e estudando. Para quê? Para que nós nos melhoremos. Para que nós venhamos a dar mais, não aumentar a dificuldade que eles têm para nos orientar. Porque enquanto nós estamos aqui, aqueles que nos são caros, com certeza que já se foram,
eles também estão estudando lá. Se eles quiserem, eles têm livre-arbítrio, continua, não perde o livre-arbítrio. Então, esses problemas são assim. Fala. Falar? Você fez assim, eu... Então, quando você observa assim, por que eu estou aqui? Eu estou aqui para me melhorar espiritualmente. Ótimo. Então, muitas das coisas eu tenho que evitar. Porque a doutrina espírita é tão esclarecedora que ela mostra os caminhos para que a gente não fique cultivando problemas. E como é que a gente cultiva problemas? Se preocupando com a vida dos outros? Também. Falando dos outros? Também. Tudo isso a gente tem que começar a pensar. O próprio programa que a gente vê em televisão, a gente tem que começar a ver se aquilo está acrescentando alguma coisa à sua vida. Não que você vá se isolar do mundo, isso também não. Mas você tem que começar a selecionar. Por quê? Nós estamos nos preparando para, quando formos para a espiritualidade, continuarmos estudando, mas num nível mais elevado do que esse que nós aqui tínhamos. Por isso que a casa espírita é fundamental para isso. É por isso o trabalho, o estudo é fundamental. E já foi falado aqui também. É você chegar, pegar os ensinamentos e procurar embutir. Não adianta o ensinamento ser só para os outros. Na aula anterior a esta aula, o Newton falou sobre isso, do espírito, justamente. Quem eu quero como espírito que me assessore? Um espírito inferior ou um espírito bom ou elevado? A escolha é minha. Então, se a escolha é minha, eu tenho que começar a melhorar, ou me melhorar. Né? Entre os maus espíritos, existem os que têm toda a perversidade dos demônios, e a quem se pode aplicar perfeitamente a imagem que se faz desses últimos. Na sua encarnação, eles produzem esses homens perversos e astuciosos que se comprazem no mal, que parecem nascidos para a desgraça de todos aqueles que eles atraem na sua intimidade, e dos quais pode-se dizer, sem lhes fazer injúria, que são demônios encarnados. Olha só, o que é um demônio encarnado aqui na leitura? São esses espíritos que vibram no mal. Tem poucos? Não. Mas aí a gente vai para aquilo. O que é o nosso planeta? É um planeta de provas e expiações. Ainda não tem aqueles santinhos aqui, não. Tá? Então, a nossa luta é justamente buscar cada vez nos melhorarmos, para que nós possamos melhorar a ambiência do planeta. Ah, mas é muito difícil, Valdeci. É difícil. Eu ainda não conheci nada fácil na vida. Tudo que é fácil a gente não valoriza. Se eu faço a minha parte, tá? A humanidade eu não vou mudar, mas eu posso mudar isso aqui. Vamos botar aqui 50 pessoas. Eu estou falando aqui para vocês. Encarnados e desencarnados tem aqui. Mais desencarnado que encarnado. Eles estão ouvindo isso. Eles vão me cobrar? Não. Mas eles vão me observar. Como encarnado e desencarnado me observam. Então eu tenho que ter atenção quanto aos pensamentos, quanto aos sentimentos. As minhas palavras têm que ser palavras equilibradas, gestos equilibrados. Olha como é difícil, hein? Não é difícil? É complicado, gente. Mas por que essa complicação? Porque nós temos dificuldades de transformação rápida. As nossas transformações, elas são tão lentas, que a gente não percebe. Graças a Deus que a gente não percebe, senão a gente ia potencializar cada vez mais a vaidade. Quem percebe a nossa transformação são os que estão à volta. Já perceberam isso? Poxa, como você está mudado, Newton. Obrigado. Quem te conheceu, quem te conhece hoje. Esse é o comentário. Porque nós saímos desse estágio lá, tá? Não de demônios, não somos mais, né? Demônios que dizem aqueles espíritos bem inferiores, que se comprazem no mal. Nós não temos mais isso.
por esforço nosso. Esse nosso esforço é que faz com que nós estejamos hoje num estágio melhor. Agora, seremos cobrados? Sim. Não por eles, nem por esses espíritos bons nem elevados, principalmente pelo Pai. Mas nós seremos cobrados pela sociedade. Principalmente quem trabalha numa casa espírita. Trabalhar, que eu quero dizer, na casa espírita é fazer isso aqui, estudar. E qualquer trabalho, até encher o copinho de água ali é trabalho. Ir para a livraria é trabalho. Então, isso nós somos observados excessivamente, fora os espíritos encarnados. Aqui deve ter uns 100 mais ou menos, ou mais. Isso aí, você não pode perceber isso. Então, essa nossa tarefa é a coisa mais importante da vida. A gente sair desse estágio que a gente já passamos por esse estágio, agradeçamos a Deus pelas oportunidades que nos foram dadas. Porque, olha só, entre os maus espíritos existem os que têm por perversidade dos demônios, e a quem se pode aplicar perfeitamente a imagem que se faz desses últimos. Ora, esse estágio já é um passado, já não faz mais parte da nossa caminhada. Então, como eu sempre falo, vou terminar, eu sempre falo assim, olha só, aproveitem ou aproveitemos as oportunidades que a Casa Espírita nos oferece. Né? Esqueçamos tudo à volta e vamos trabalhar, porque o trabalho é individual, o progresso é individual, o livre-arbítrio é individual. Então, procurem abraçar tarefas, procurem abraçar o amor e o estudo, o amor e a dedicação pelo estudo, e a gente vai gradativamente se auto-melhorando. Quando a gente melhora dentro de casa, a gente melhora na sociedade e a gente começa a ser. Então, é aquele problema. Se um ajudar o outro, todos se ajudam mutuamente e todos crescem. Só que, bota na cabeça. Já desde que eu escutei de uma companheira aqui, mas eu não vou, a gente não muda a humanidade você não muda nunca. Isso é de cada um. Somos espíritos imortais. Ok? Espero ter contribuído com alguma coisa aí. Muito bom. Parou aonde, Valdeci? No 22? Eu parei aqui onde está escrito, no 22 eu parei. Deu 22 aí, que 22, acaba... tá? Vira a página, daí a gente está escrito acaba. aqui, tem aqui uma data. Ah, esse foi da outra vez mesmo. Olha aqui, termina um ponto aqui, ó. Então termina. Terminar, eu termino. O patrão 5 mandou, minutos, a gente né? faz. Patrão nada. Vamos lá. Tendo alcançado um certo grau de purificação, os espíritos têm missões relacionadas ao seu adiantamento. Eles cumprem todas aquelas que são atribuídas aos anjos de diferentes ordens. Bem, aqui ele está falando um estágio bem mais acima de nós, tá? Pelo amor de Deus. Missão é um negócio muito complicado, né? Tem poucos missionários que eu conheci até hoje nessa encarnação aí. Sim, conheci pessoalmente só 3, mas é aquele negócio, o resto por misericórdia, nós estamos aqui mesmo, né? Nossos defeitos são ótimos. Como Deus criou desde sempre se encontraram espíritos para satisfazer a todas as necessidades do governo do universo. Uma só espécie de seres inteligentes, submetidos à lei do progresso, portanto, suficiente para tudo. Então, olha só, uma só espécie de seres inteligentes, submetidos à lei do progresso, portanto, suficiente para tudo. Uma só espécie, tá? Essa unidade na criação, com a ideia de que todos têm o mesmo ponto de partida, o mesmo caminho para percorrer e que se elevam por seus próprios méritos, correspondem bem melhor à justiça de Deus do que a criação das espécies diferentes, mais ou menos favorecidas por dons naturais que seriam semelhantes a privilégios. Então, Deus nos criou a todos, independente de onde nós nasçamos. Independente, tá? Você agora reencarnou no Brasil, pode ser que amanhã você reencarne na África, pode ser que amanhã você reencarne na Ásia, a gente não sabe. Se você pudesse escolher, seria ótimo, né? Eu vivi no Brasil, o Brasil passou por uma fase complicada, mas qual lugar que não tem complicação? Eu agora quero reencarnar nos Estados Unidos, aí você vai para lá e a complicação acontece lá. É porque você tem que viver na complicação, você tem que superar isso aí.
É complicado? É complicadíssimo. É complicadíssimo. Mas é luta íntima. É o vencer a si mesmo, tá? A doutrina comum sobre a natureza dos anjos, é 23, tá? A doutrina comum sobre a natureza dos anjos, dos demônios e das almas humanas, não admitindo a lei do progresso e vendo, no entanto, seres em diversos graus de evolução, chegou à conclusão de que eles eram o produto de criações igualmente especiais. Ela chegou assim a fazer de Deus um pai parcial, dando tudo a alguns de seus filhos, enquanto a outros impunha o mais rude trabalho. Não é de admirar que, durante muito tempo, os homens nada tenham achado do tocante nessas preferências, porquanto eles agiam da mesma forma relativamente aos seus próprios filhos, pelo direito de primogenitura. É aquele que foi gerado primeiro, né, que é filho mais velho, tá? Está escrito lá no rodapé. E os privilégios do nascimento. Podiam esses homens acreditar que faziam mal, mais mal do que Deus. Porém, atualmente o círculo de ideias se ampliou. Eles veem mais claro, têm noções mais nítidas da justiça e a querem para si mesmos. Se não o encontram hoje na terra, esperam pelo menos encontrá-lo mais perfeito no céu. Eis porque toda a doutrina em que a justiça divina não lhes apareça com a sua maior pureza, contraria a sua razão. Olha só para a gente terminar, é fácil resumir isso aqui. Você conversa com uma pessoa, e às vezes as pessoas, nós estamos vivendo um momento muito complicado, né? No mundo todo, mas no Brasil está complicado. Você vai conversar com uma pessoa dessa, sem falar de política, pelo amor de Deus. Isso aí já é até problema familiar. Então, mas você pega as pessoas totalmente exaltadas. Tá? O cara bota a culpa na pandemia. Não discordo. As pessoas não estavam, você não estava com o hábito de ficar preso, né? Ninguém nunca ficou preso, a liberdade sempre existiu. Aí você diz assim, essa parte que ele diz aqui é justamente isso. Dias melhores virão? Sim, sim. Desde que nós trabalhemos para isso. Então a nossa responsabilidade é muito grande. É muito, muito grande. Como espíritos filhos de Deus, criados simples e ignorantes, crescendo paulatinamente, através dos nossos esforços. Ele nos deu inteligência, sentimento, vontade, inteligência, tudo ele nos deu, a todos. Mas tem gente que se comprar no mal. Você de vez em quando liga a televisão, o cara aí faz um monte de atrocidade, e você quando sair, vou continuar fazendo a mesma coisa. Ontem eu assisti um programa lá, uma monge falando, que ela era católica, de família católica, foi a tua aula hoje, eu ia até falar isso. Ela diz assim, que ela buscava a verdade, a igreja católica não dava a verdade, era aquilo, Deus castiga, Deus não sei o quê, Deus te dá, isso tudo Deus dá, realmente, não te cobra, mas a tua consciência vai te cobrar. Ela disse que aí chegou, né, porque perguntaram como ela chegou ao budismo, ela falou sobre isso aí, tá? Que ela foi buscando, mas foi o LSD que fez ela chegar no êxtase. Ficou dependente química. Tá? Então tudo a gente tem que ver, não existe o milagre, não existe a facilidade momentânea. Tudo é através do esforço. E o Espírito tem força para isso. Espero ter sido útil. Foi bom, foi ótimo. Faz a prece, Serra. Senhor Jesus, bondoso, amoroso Mestre, amigo e companheiro de todas as horas. Mais uma vez, Senhor, nos encontramos nesta casa de amor, buscando através do estudo da mediunidade, da doutrina espírita e do trabalho no bem, desenvolvermos em nós esse sentimento maior que resume toda a tua doutrina. Ajuda-nos, Senhor, nesse propósito, ajudando a esta casa, aos seus dirigentes encarnados e desencarnados, e a nós, Senhor, trabalhadores da mesma, que possamos cada vez mais desenvolvermos em nós esta vontade e este desejo de caminhar
em tua direção. Abençoa o nosso querido e amado altivo e a todos os espíritos que aqui comandam, e que seja em teu nome, mas sobretudo em nome de Deus, que possamos dar como encerrada a nossa aula de hoje. Que Deus muito nos abençoe. Graças a Deus.